Outro ponto que o Labiak tocou é a questão da equipe. Né? Você está propondo na área de biotecnologia, mas você não tem ninguém dessa área. Onde é que você vai buscar? A equipe de coordenação desse projeto tem alguma coisa a ver? Conhece sobre esse assunto? E tudo isso que eu estou falando alinhado com os critérios de avaliação. Né? Por exemplo, vai ser a pontuação de X a X, por exemplo, impacto é tanto, inovação é tanto, o cronograma é tanto, contrapartida também, quanto que vai ser avaliado. E aí entra a questão, né, se nem você acredita no teu projeto, você não coloca dinheiro nenhum, por que que o órgão financiador vai financiar? Né? E sempre, claro, normalmente as empresas carecem de recursos financeiros e acabam não tendo a percepção que a questão da contrapartida é do global e não daquilo que está sendo apoiado. Aí oferece menos do que aquilo que devia ser oferecido e acabam sendo desclassificados por esse item também. Né? Então, e aí uma outra confusão, né? A questão da contrapartida, se ela é financeira ou não financeira. Né? Financeira é aquilo que você desembolsa efetivamente. E a não financeira é aquela que você pode contar com recursos humanos, laboratório, enfim, espaço físico, sala de reunião, enfim. Mas e às vezes o relatório, o projeto, ele está pedindo só financeira e não financeira. Então, a gente tem que ter esses cuidados também. E é claro, aí só contando como experiência, né, a questão da visão pessoal, da subjetividade também vale. Eu estive avaliando um projeto que era inovador, pelo menos do ponto de vista de alguns que estavam naquela banca, porque propunha medicamento homeopático para animais. E aí, na contextualização, ele dizia que os animais hoje, né, os pequenos animais particularmente, fazem parte da vida das pessoas. E é verdade, se a gente olhar hoje o contexto, a forma de vida das pessoas, isso faz parte. E na mesma banca nós tínhamos alguém que não acreditava nisso, era formado na área, era da medicina veterinária tradicional, e aí há um embate. As notas muito diferentes entre a própria equipe, até chegar a um consenso. Enfim, alguns avaliadores, eu quero dizer, o risco, né, do lado de cá do avaliador também, aí bancaram aquela nota, óbvio que deu recurso, né? Aí você tem que justificar, você tem que fazer a justificativa do porquê, né, que você deu aquela nota alta porque você acreditava e o outro porque não deu aquela nota, né? Então, mas enfim, o projeto foi aprovado na primeira etapa e foi para a segunda, não acompanhei se foi ou não foi. Então eu quero dizer o seguinte, às vezes aquilo que a gente acha improvável no sentido de inovação, mas para aquele ambiente, para aquele contexto de negócio tem significado. E se ele está dentro das áreas prioritárias também, por que não? Se aquilo pode significar divisas, né? Então a questão da inovação também é aquilo que naquele momento está sendo referenciado pelo mercado, está sendo aceito. E então são algumas dicas que a gente pode colocar com relação aos nossos produtos e aquilo que a gente tem, e achando às vezes que não é inovação, mas pode ter pontos de inovação, porque né, nesses projetos nem tudo é radical, tem muita coisa incremental, muita coisa periférica que pode ser apoiado. E aí nesse sentido eu falo porque é um caminho que a gente pode acreditar que dá para ter recursos sim, não é quando você vai mudar o global, o total. Com coisas pequenas tem aprovado muito projeto sim. É isso, Labiak, eu acho que tu tem muito mais aqui, questão de erros, que você vai enfatizar. Eu quis colocar só algumas experiências no sentido, né, do que a gente tem passado enquanto avaliador, não só na subvenção econômica, também no PRIME. No PRIME foi uma experiência muito interessante, porque pela primeira vez foi colocado dinheiro para o Prolabore, né, que o empreendedor, ele às vezes nasce com a sua ideia na universidade, mas ele tem que sobreviver, ele tem que continuar pagando as suas contas. E aí, nesse caso, ele desvia um pouco do seu projeto para buscar recursos de sobrevivência. E o PRIME, não, ele previa essa questão. Tem recurso, inclusive, para Prolabore, para que você não se preocupe com outro detalhe e somente se preocupe com a inovação, com o teu novo projeto. Então, foi uma inovação interessante do ano de 2009, né? Vamos ver se isso vai se repetir. Ainda os resultados, a gente não tem avaliação se esses resultados com esse tipo de apoio são mais significativos do que o PAP e outras formas de financiamento. Isso a gente não tem. Nem a FINEP sabe exatamente se vai repetir o PRIME.
É uma coisa, até porque descentralizou, fez uma nova forma de governança também, vamos ver, avaliar essa governança também. Obrigado, gente, um bom dia. Tá? E vocês podem ver que tem uma série de slides que eu coloquei, que fica como material, né? Então a gente vai passar aqui o que é importante. A leitura do edital, tudo que a Isaura falou é fundamental, é a visão do avaliador, mas a leitura do edital passa, inclusive, pelos critérios que os avaliadores vão mensurar. E aí existem pesos. Então o olhar do avaliador vai ser por um Pareto, onde sempre está relacionado com aqueles critérios que existem no meio do edital. Então, no meio do edital aparece lá, aderência ao tema e efetividade do projeto, solução dos problemas definidos no tema específico. Tem aderência? Isso é peso 6, galera. Então, a maioria dos editais tem esse tipo de situação e o peso é alto. Então, analisar isso. Grau de inovação do projeto em relação a soluções existentes. Enfim, deem uma olhada claramente nesses critérios de avaliação, porque o Pareto que os avaliadores irão utilizar é retirado desses critérios, para ter coerência, né? Ok? Recomendações gerais. Bons projetos são aqueles que possuem ordem lógica, coerência entre o pedido e a promessa. Quer dizer, eu estou prometendo X, vou te entregar X. Certo? Pesquisa de mercado capaz de impressionar o avaliador. Quer dizer, uma boa pesquisa, por isso que eu disse lá atrás, fazer um plano de negócio é importante, deixar claro o que você sabe sobre aquilo. Demonstrar simplicidade, normalmente as inovações são pautadas por isso. E aqui daí tem lá aquilo que a Isaura falou, de contrapartida financeira e não financeira, né? Todos os editais normalmente hoje já tem isso no glossário também, deem uma olhada. Cuidados na escrita ainda. Os formulários eletrônicos, eles têm um número de palavras que você pode escrever no máximo. Então, cuidado com isso. Coloque só as informações relevantes. E também não queira encher linguiça. Agora porque tenho 500 palavras, vou escrever 500 palavras, sendo que com 250 eu já esclareceria muito bem aquilo que eu quero. Escreva 250, mas muito claramente aquilo que você está falando, a informação. Então, cuidem com isso, ok? Não pode causar cansaço ao avaliador. Às vezes a gente se sente cansado. Você está lá 3 dias fechado numa sala avaliando o projeto, aí você olha e fala, meu Deus do céu, o cara foi tão prolixo nisso aqui, até a ideia até era mais ou menos, mas pela enrolação do sujeito, eu acho que ele quis me enrolar. E aí, bomba. Porque tem um monte. Então, quer dizer, hoje você pode escolher mesmo. Procure fundamentar o teu projeto em relação à característica da banca. Se for um projeto para o CNPq, as características serão características o quê? Mais científicas. Ela não tem uma característica muito voltada ao mercado. Agora, se for um edital do BNDES, por exemplo, ou um edital da FINEP, ele tem que ter uma contrapartida muito bem acertada ali entre o científico e o mercadológico. Quer dizer, aquilo que vai para o mercado. Então, cuide com isso. Cuide com o cara que vai avaliar lá na frente. Equilíbrio entre a parte científica e mercadológica, acabei de dizer. Descrição dos impactos que isso causará. Tem gente que não consegue colocar a descrição do impacto social, ambiental. Pô, isso é triste, né? O cara está escrevendo um projeto e não consegue mensurar isso, tá zerado. Nível de sustentabilidade, a hora que acabar o dinheiro, como é que vai para frente isso aí? O dinheiro que eu estou dizendo das agências de fomento. Potencial de exportação. E quando da solicitação de recursos humanos, procure identificar as reais necessidades. Olha, eu preciso de um técnico para essa área. Eu preciso de um mestre para essa área. Nisso aqui, só se tiver um doutor. Claramente, pode pedir vários níveis, mas deixe claro o que cada um vai fazer. Ok? Não adianta você colocar lá, eu preciso de um doutor e ele vai fazer uma função de técnico no processo. Está completamente furado. Não vai conseguir. Para terminar, cronograma de adequação do projeto de inovação. Programa que pretende se habilitar tempos e pessoas, quer dizer, cuidem com isso. Na hora que vocês forem escrever, se puder dar uma olhada nisso, é fundamental que você escreva, mas tenha tempo de escrever o projeto. Adeque o seu projeto a um edital e não faça um projeto em função daquele edital. Tente ajustar isso. Quer
Quer dizer, saiu um edital, vou escrever um projeto. Não. Analise se o teu projeto se encaixa e faça as devidas adequações. Uma coisa importante que eu tenho que falar agora, antes de terminar, façam sempre uma leitura cega, tanto do edital quanto do projeto que você desenvolveu. O que o edital queria e se é aquilo que você está prometendo. Como é que se faz isso? Coloca uma pessoa que não estava envolvida no projeto. Professor, mas esse cara talvez nem entenda. Ele talvez não entenda daquele projeto especificamente, mas ele vai entender do que é que o edital queria e aquilo que você está colocando. Então, peça uma revisão. Tenha tempo para fazer isso. Então, isso é importante. À luz dos critérios de avaliação, sempre faz uma leitura do que você rascunhou, daquilo que você escreveu, daquilo que você está submetendo, à luz dos critérios de avaliação. E para fechar, pense, se o seu projeto não for aprovado na primeira vez, isso pode servir como um processo de aprendizagem. Ou seja, não desista. Eu já tive vários colegas que eu incentivei, e hoje eles estão com uma mosca, parece que a mosca azul picou eles, todo edital eles estão lançando, estão fazendo, uns ganham, outros perdem, enfim, mas a proposta é participem de editais. Quero agradecer demais essas aulas, lembrar que a gente vai ter um chat no dia 10 de maio, das 14 às 15 horas, com a professora Isaura, para esclarecimentos sobre a temática tratada hoje. Não deu tempo da gente fazer as tarefas online, mas eu gostaria que vocês fizessem em equipes, em grupos, pode ser grupo de 3, o desenvolvimento básico de um projeto, com objetivo, justificativa e metas, ok? E essa é a atividade de vocês. Está lá, inclusive está lá no Moodle já essa atividade. Então, pode ser em equipe de 3, não precisa ser mais. Se colocar mais gente, daí um vai enrolar, não vai fazer. 3, objetivo, justificativa e metas, ok? Eu gostaria de agradecer a participação de todos, dizer que foi um grande prazer. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas, para trocar ideias e para que a gente faça realmente com que cada vez mais a gente utilize essas fontes de fomento que aí se tem. Quer dizer, a gente tem uma infinidade de políticas públicas, a gente tem uma série de fontes de fomento, a gente tem utilizado muito pouco. Talvez a gente parar um pouquinho, estudar um pouquinho mais sobre isso e aplicar um pouquinho mais sobre essas fontes, a gente possa fazer uma grande universidade. A gente possa construir uma grande universidade e a gente possa fazer aquilo que está lá desde o nosso tempo de aprendizes e artífices, que é essa interação universidade-mercado, universidade-empresa, universidade-sociedade. Quer dizer, a gente começou com esse viés, a gente não pode cair na armadilha de se tornar uma universidade convencional. A gente tem que continuar com esse viés, de proporcionar cada vez mais essa interação. Agradeço a todos. Tenham um bom dia, um ótimo final de semana e estou à disposição, eu e a professora Isaura. Até mais.